na década de 80, você ouvia jogo no rádio. Então você fica muito restrito ali. A rádio de São Paulo, eu vou dar alguns exemplos para vocês muito interessantes se vocês forem mais jovens. Quando eu ouvia a rádio de São Paulo quando eu era moleque, a rádio era o grande veículo de transmissão do futebol. Tinha um jogo na televisão durante a semana, às vezes 2. Mas esse jogo era nacional, não era um jogo para São Paulo, não, era um jogo para todo mundo. Depois se começa já a se cortar, mas no primeiro momento não. Então a gente ligava a rádio Jovem Pan, principalmente de manhã, Milton Neves falando, Vanderlei Nogueira, Quartarolo, Flávio Prado, um time maravilhoso, José Silvério, o pai do gol, e a gente ficava ouvindo a Jovem Pan de manhã até a hora do jogo. Naquele cenário, e no Mesa Redonda da Gazeta de noite, no Cartão Verde, antigamente, que tinha também segunda-feira à noite e tal, naquele cenário, não havia Rio de Janeiro, não havia Vasco, não havia Zico, não havia Fluminense, nada disso acontecia. Não tinha Grêmio, não tinha Inter, não tinha Cruzeiro, não tinha Mineirão. Imagina Sport, Bahia, não tinha nada, absolutamente nada. Então, você descobre que esses clubes existem, quando você é moleque, no final da década de 80, no meio da década de 80, você começa a prestar atenção, mas tem jogo do Curitiba. O Curitiba é rival de quem, pai? Aí você vai lá, compra uma revista Placar, vai ler porque não tinha internet, não tinha nada disso. Alguém tinha que te contar. Como não tinha transmissão do jogo, não tinha assunto sobre o jogo no jornal, nem no rádio local, você não sabia. Né? Então, pai, o Curitiba é rival de quem? O Curitiba é rival do Paraná e do Atlético Paranaense. O Paraná é um time novo. Pô, que interessante, mas como é que é esse aqui? Não, então, o Curitiba foi campeão em 86 e tal. Pô, que legal, então, 85. Pô, que legal. Aí você descobre que existe Remo e Paysandu. Cara, isso, na minha geração, era uma descoberta nossa. Ninguém contava pra nós. Não tinha essa porra no rádio. Você acha que o Milton Neves abriu o rádio de manhã e falava, hoje tem Remo e Paysandu, o maior clássico? Não dá porra nenhuma. Não tinha o menor interesse nisso. Isso vem lá pros anos 90, 2000, quando ele já, né, a coisa já tá maior, com internet, jornal, um pouco mais. Esquece, mano. Então, assim, não culpe as pessoas por não terem, porque realmente, em São Paulo, o Zico era um jogador que eles achavam que era subestimado pela mídia carioca. Eles comparavam o Zico com o Sócrates, não tem a menor comparação. O Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol. O Sócrates não é um dos maiores jogadores da história do futebol. O Sócrates era craque, mas ele não é um dos maiores jogadores da história do futebol. Né? Então, eles faziam para equilibrar. Lá no Rio estão falando de um tal de Zico, vamos levantar o Sócrates. Estão falando de um tal de fulano, levanta fulano. Falava do Flamengo, não, Corinthians. Eles faziam uma puta de uma rixa que quem se prestava, quando começa a Sport TV na década de 90, começa a assistir o Campeonato Carioca de segunda-feira, aquele jogo domingo à noite, quando você começa a acompanhar a porra toda, você começa a olhar e falar, caralho, mentiram pra mim pra caralho. Porque nunca me contaram o tamanho exato do Grêmio. Nunca me contaram o tamanho do Inter. Nunca me contaram quem era o Cruzeiro, o Galo. Eu sabia que eram grandes clubes de outras capitais, mas ninguém me contou. Quem me contou a grandeza de cada clube de futebol no Brasil foi meu pai. Porque meu pai é um cara que gosta muito de viajar, sempre viajou, meu pai tinha essa noção. Então quem me contava, minhas férias de moleque, em 1987, 88, 89, as nossas viagens eram pro Nordeste, nas férias. O meu pai, cara, me levava para cada estádio, do lugar que a gente ia, ele me levava pro estádio, era janeiro, portanto o estádio estava fechado, subornava o guarda, falava, pô, deixa meu filho entrar pra ver. E aí o guarda, não tem ninguém, segunda-feira, dia 10 de janeiro, porra, meu irmão, comprava lá, dava 10 reais lá pro guardinha, o guardinha deixava a gente entrar, eu entrava com meu pai no Maracanã vazio, na Bahia, no Recife, tudo que você... Ele entrava comigo no estádio, sentava comigo na arquibancada, 15 minutos e me contava, falava, filho, aqui joga o Grêmio, aqui esse estádio olímpico, o Grêmio é assim, 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 aqui jogou o Mário Sérgio, aqui jogou fulano, foi ciclano, o Renato Gaúcho foi campeão assim, 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 a torcida do Grêmio é gigantesca, e do caralho, tá, não sei o quê. Eu saía dali, eu levava pra mim que o Grêmio é um dos maiores times do mundo. Porque não é porque a mídia me falou. E meu pai sentava comigo e me contava uma história incrível que eu saí de lá babando. Quando eu tinha, e eu tenho foto disso, eu posso provar isso, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha todas as escalações dos times do Campeonato Brasileiro, eu tinha todos os times do botão do Campeonato Brasileiro, eu fazia torcida de cada time com bandeira, eu sabia o nome de todas as torcidas uniformizadas, porque meu pai me falava e me fazia me interessar por aquilo. Porque a imprensa nunca fez as pessoas se interessarem por clubes de outra cidade, de outro estado. Sempre foi uma imprensa local. Então, o que a gente vive hoje, esquece o futebol lá do passado. Esquece completamente o futebol do passado. Tenho certeza que o atleticano, por exemplo, que fala, mas o Zico não foi tudo isso, ele nem viu o Zico jogar. Ele nem viu o Zico jogar. Ele tava vendo o Reinaldo, ele tava vendo o Atlético Mineiro, ele não tava assistindo o jogo do Flamengo. Entendeu? Então essas comparações, a coisa, mas cara, ninguém via, irmão, ninguém via. Eu tinha, o Zico era meu ídolo, eu vi o Flamengo jogar, primeiro que eu comecei a ver o Zico na seleção. Eu não comecei a ver o Zico no Flamengo. Quando eu vi o Zico na seleção, eu falei, meu Deus do céu, que porra é esse maluco aqui? É melhor que o meu time inteiro. Né? Eu sou São Paulino fanático, o Careca pra mim era o máximo que o jogador podia jogar. Na minha cabeça, 1986, eu tinha 8 anos de idade, na minha cabeça, o Careca era o máximo que um jogador de futebol podia jogar, porque era o melhor que eu tinha visto. Eu não tinha visto nada além daquilo. Então, pra mim, o jogador Pelé era o Careca. Aí um dia vai jogar Brasil qualquer coisa, uma terça-feira à noite, vou lá pra sala com meu pai, o Zico acaba com a porra do jogo. Aí eu, pai, isso? Aí meu pai falou, então, filho, esse aqui é o Zico, ele joga no Flamengo, ele é o melhor jogador do Brasil. Eu falei, mas como que é o melhor jogador do Brasil não joga no São Paulo? Eu era criança, eu não entendia. E meu pai me explica, não, filho, porque tem jogador que nasce no Rio de Janeiro, e lá tem outros times. E aí meu pai teve a sensibilidade, eu nem acho que pensando em alguma coisa futura, longe disso, meu pai nunca quis que eu trabalhasse com futebol, mas ele teve a sensibilidade de dizer pra mim assim, filho, o Zico é um jogador que joga no Flamengo, que é um time grande igual o São Paulo. Meu pai nunca me contou assim, tipo assim, não, é o Flamengo, que é um time lá do Rio. Não, ele dizia, o Zico joga no Flamengo, que é um time tão grande quanto o São Paulo, só que ele é lá do Rio. Aí eu, tá, o Flamengo, aquele que joga no Brasileiro. Ele falou, isso, então, ele é tão grande quanto o São Paulo, filho, você só não vê porque ele fica lá no Rio, mas ele é muito grande. E ele é rival do Vasco. E no Vasco tem o Roberto Dinamite. E eu ali, que nem um idiota, eu fui guardando tudo aquilo. Por isso que eu sou doente com o futebol brasileiro, porque eu fui guardando aquela merda toda. Quando eu vi, cara, eu tinha 10 anos de idade, cara, eu narrava jogo de botão imitando o José Silvério com a escalação do Bahia, não tava anotada, tava na minha cabeça, eu sabia a escalação do time do Bahia. Eu ficava lendo na porra do jornal pra decorar aquela merda. Né? E aí você começava a descobrir os jogadores. E o Zico virou meu ídolo porque eu esperava o jogo do Brasil pra poder ver o Zico. Porque eu não tinha como ver o Zico jogar no Flamengo todo domingo. Eu via os gols da rodada, gol do Zico toda rodada, e eu queria ver o Zico jogar. E aí, quando passava o jogo do Flamengo, ver o jogo do Flamengo, eu queria ver o Zico. Quando a seleção brasileira jogava, nossa senhora, cara, mas reunia até os vizinhos, cara.
pra ver a seleção jogar. Careca com o Zico junto, puta que pariu, que do caralho, né? A gente achava o máximo ver os caras juntos. Pô, aquele jogador do Grêmio que você fala, o Renato Gaúcho, pô, o Renato Gaúcho vai jogar o Renato Gaúcho junto com o Careca, de caralho, o Renato Gaúcho e o Careca, o artilheiro do Brasileiro, vice-artilheiro, meu Deus, era uma loucura, entendeu, cara? Era outro planeta, bro. Por isso que eu não gosto dessas comparações, porque é um mundo que muita gente não viveu, cara, entendeu? É muito diferente, cara. Quem começou a ver futebol na década de 90 nasceu com o Sport TV. Você aprendeu a ver futebol, já tinha o Sport TV. Sabe qual era? Não existia TV a cabo quando era moleque, gente. Era só a Band, o canal do esporte. Tinha um jogo na semana. Não tinha isso, cara. O jogo da Globo domingo, o jogo da Band, que não tinha nada disso, cara. É foda, cara. Nada contra eles, cara, mas assim, você querer colocar esses caras, assim, você querer me dizer que, porra, essa molecada está vivendo a era Savinho, eu falo, meu pai do céu, que bosta de era. O Savinho é bom jogador, eu gosto dele, mas, cara, o futebol da nossa época era outra parada. A gente esperava pra ver os caras. Porra, a seleção era do caralho quando se reunia. É outro brinquedo, outro brinquedo. Quem viu, viu, rapaziada. Não é saudosismo, é bom senso.